A comunicação pode aumentar as suas vendas? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Eu estou atendendo uma empresa que trabalha na área, uma indústria de transformação, e estou fazendo a mentoria, dos líderes da empresa, dos diretores, gestores. E ontem a gente fez um trabalho com toda essa equipe de líderes, que são 11 pessoas, e veio à tona esse tema da comunicação. E esse tema veio à tona, surgiu inclusive por uma questão assim, faleceu a esposa de um dos funcionários, de um dos líderes, e eu comentei ontem com eles, falei, gente, o quanto é importante envolver toda a empresa numa questão como essa. Todo mundo precisa saber, toda a empresa precisa saber, que a esposa, desse líder partiu, para a gente poder, para que todos saibam, e não só saber, quando ele chegar à empresa na próxima semana, ele tem, a oportunidade de ser bem recebido por toda a empresa. E isso vai fazer com que, inclusive, todos os colegas possam acolher ele, porque é aquela história de que a pessoa deixa os problemas fora da empresa, na prática não é bem assim. Uma situação como essa, a pessoa não chega para trabalhar e deixa, esse assunto fora dos muros da empresa. Esse assunto vai seguir com ele, com esse líder, durante um bom tempo, assim, até que isso vá curando dentro dele, a saudade, e ele vai voltando aos poucos, não voltando a ser o que era, porque isso não tem como, mas voltando a trabalhar com mais alegria, com mais felicidade. Então isso demora um pouco. Então é importante envolver com uma boa comunicação toda a equipe, toda a empresa, Não é uma empresa grande, é uma empresa aí de 130 pessoas. Então, assim, é importante que todos, sejam participados, Agora, eu trouxe à tona essa questão ontem para trabalhar não só esse evento, que a gente tem que melhorar essa comunicação, mas melhorar a comunicação escrita, Lá eles criaram há um tempo atrás um painel, e aí nesse painel é onde fazem os comunicados. E aí eu conversando ontem com um dos gestores, com o diretor da empresa, o diretor-presidente, falei, precisamos resgatar algo que a gente falou há uns 2 anos atrás, na minha consultoria anterior, para que a gente possa ajudar, através da comunicação, a empresa como um todo. Então, a gente elencou já num outro trabalho que eu tinha feito de pesquisa de clima organizacional, alguns temas ligados à família, ligados a finanças, à saúde. E aí eu quero aproveitar esse painel para colocar informações sobre economia doméstica, sobre saúde, sobre relacionamento, por exemplo, pais e filhos, para que a pessoa, o colaborador que passa por esse painel, e todos eles passam por esse painel, que é próximo do local onde eles batem um ponto, para que ele possa, uma hora ele olha para esse painel e fala, esse assunto aí me interessa. E ele pode levar, esse card, esse panfleto, esse folder, levar, ler, e de repente aquilo pode dar uma luz naquele assunto ligado à saúde, a finanças, à família. Então eu quero, trabalhei ontem com eles porque eu quero implementar, melhorar, aprimorar essa questão da comunicação. E lembrei eles ontem na reunião que todos nós temos canais, por onde a gente aprende, que tem pessoas que são mais auditivas, pessoas mais visuais, pessoas mais sinestésicas, e a gente precisa
trabalhar com essas 3 áreas da comunicação na comunicação. Então, a intranet que eles têm, né, através do canal do WhatsApp, mandar vídeos, textos, áudios, né, o folder que está lá é sinestésico, para aquele, né, que pegue, tem a textura do papel para poder ler. Tem gente que gosta de ler, né, folhear o livro. As pessoas sinestésicas preferem, né, o toque ali do livro do que às vezes ler no Kindle, do que ler às vezes no iPad, né, no celular, no computador. Então, a comunicação, ela é muito importante. Seja ela verbal ou não verbal, ela precisa ser bem estruturada, bem organizada numa empresa. E ela está muito ligada aos resultados, às vendas, porque quanto melhor for a comunicação, né, melhor as coisas andam na empresa, né? As tarefas, os processos. E aí ontem eu falei com eles, falei, gente, como que vocês estão se comunicando aqui dentro? Entre vocês líderes e de vocês para com os colaboradores, né? Para com o corpo. Eu gosto muito dessa analogia, né? Quem me conhece e está me acompanhando aqui no YouTube, né? No Instagram, no LinkedIn, sabe que eu gosto muito de trazer essa questão da imagem do corpo, né? Da cabeça, do pescoço e do corpo. E aí ontem a gente trabalhou isso também, que é justamente assim, a mente pode adoecer o corpo. Em nós é assim, né? A gente às vezes tem um sintoma psicossomático, né? De soma, de corpo, a mente adoecendo o corpo, da mesma maneira que numa empresa, um diretor pode adoecer os colaboradores, o gestor pode adoecer os colaboradores, não às vezes adoecer do ponto de vista físico, mas adoecer do ponto de vista mental, emocional, né? Adoecer o corpo no sentido, às vezes o diretor tem algumas ideias errôneas, né? O gestor, a maneira, né? Às vezes de falar, às vezes muito imperativo, e às vezes aquele corpo trava e não funciona, né? Então a comunicação ela precisa ser muito bem construída. E para essa comunicação ser muito bem construída, uma coisa que eu trabalhei com eles também, é que quanto mais, né, você conhece o seu colaborador, e aí conhecer não é saber o nome, né? Está muito além do nome, é saber a história familiar, a estrutura, o que está por trás, né, daquele nome, que é o ser. Quanto mais o líder conhece a fundo aquele ser, melhor vai ser para ele se comunicar com aquele ser. E outra ponte que eu gosto muito de fazer é a ponte da família e do ambiente empresarial. Porque às vezes o líder em casa, ele trata às vezes o filho, a filha, né, a esposa de uma determinada maneira, e às vezes no trabalho ele às vezes vai tratar às vezes da mesma forma, né, do ponto de vista comportamental. Então assim, essa comunicação ela é imprescindível, ela precisa acontecer. Então o líder precisa conhecer. Quanto mais ele conhece, melhor ele consegue se comunicar, igual acontece em casa. Às vezes tem 3 filhos, com um ele fala de um jeito, com o outro do outro jeito, com a outra do outro jeito. Porque ele percebeu já que fulano é diferente de ciclano, diferente de beltrano. E na empresa não é diferente disso. Se ele tem lá 130 funcionários, são 130 universos, né? Alguns comportamentos são muito semelhantes, mas alguns distinguem, né, uma pessoa de outra. E aí ele, como um bom líder, tal qual ele pode ser em casa, um bom pai e mãe, ele vai perceber, fulano, se eu falar assim, trava. Se eu falar assim, anda. Se eu falar dessa maneira, a produtividade cai ou a produtividade aumenta. Então, sempre que você, né, que é empresário, tiver aí as voltas na sua empresa com problemas, né, porque a gente percebe às vezes o sintoma, a venda caiu, o faturamento caiu, né, os problemas, né, as dificuldades. E às vezes a gente não para pensar que uma das causas daquele problema, daquela dificuldade, da venda ter caído, do faturamento ter caído, às vezes é simplesmente
a comunicação que não está sendo legal, a comunicação que está sendo mal feita, a comunicação que não tem, né, aquele checklist ali, aquele cheque se a pessoa entendeu, né? Igual a gente conversou ontem. Na hora que você falar algo, pedir algo, verifica se a pessoa entendeu. Olha, eu preciso que faça assim, 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 assim. Pergunta, o que você entendeu do que eu te pedi? Aí a pessoa vai falar, você me pediu para fazer assim, 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 assim. Né? Então, uma das maneiras é justamente esse cheque, assim, esse feedback, saber, perceber. Ah, você entendeu? Ah, então me fala, o que você percebeu? O que você entendeu? Né? Então, isso é muito importante. A comunicação, ela precisa acontecer até dentro dos banheiros. Né? Os cartazes, um painel, uma intranet, um grupo de WhatsApp, né? A comunicação física, verbal, a comunicação não verbal, né? Então, toda essa comunicação dentro de uma empresa, ela ajuda a melhorar os resultados, ela ajuda na assertividade, ela ajuda na organização. Então, fique muito atento se a maneira como você está se comunicando, se está sendo assim, bacana, se aquela comunicação está sendo verdadeira, se aquela comunicação realmente ela está ajudando o sistema, né, organizacional a funcionar melhor. Então, assim, eu quis gravar esse vídeo hoje porque eu percebi isso ontem, nesse trabalho, nesse cliente, né, a gente trouxe à tona essa questão dessa comunicação, né, que foi até porque a esposa desse líder faleceu e isso ampliou, né, na hora da reunião, na hora do trabalho. Aí surgiu a comunicação, né, entre eles, líderes, entre eles e a equipe, essa questão, né, da mente, do corpo, né, essa comunicação verbal, não verbal, aproveitar melhor esse painel, esse local para colocar, né, folders, colocar ali cards falando a respeito de algum assunto que pode contribuir para o crescimento, né, do colaborador. Porque se o colaborador está com uma questão financeira em casa, por exemplo, uma dificuldade de fazer a gestão do financeiro pessoal, se você coloca lá um folder, um papel, um paper, algo que ele possa levar para casa e ler e falar, nossa, se eu fizer assim, o meu financeiro vai ficar mais organizado, vou conseguir organizar melhor as contas aqui de casa, reduzir o custo. Ele vai conseguir, às vezes, equacionar uma questão familiar, um problema, uma dificuldade, e, às vezes, aquilo ali foi só pegar uma informação que está ali disponível. Às vezes, uma dieta, às vezes, uma sugestão de um suco, de uma alimentação, né? Algo que possa ali contribuir com o café da manhã da família, por exemplo, né? Então, essa comunicação, ela não é só a comunicação do processo, de pedir para o funcionário fazer uma coisa ou outra. É a comunicação no sentido até de educar, né, até de escolarizar mesmo, de passar uma informação através, né, de algum paper, através de algo que você vai colocar ali disponível para ele poder retirar e ir lendo, ou às vezes um áudio, ou às vezes um e-book, que ele possa ir escutando, né, ali com fone de ouvido na hora que ele estiver indo para casa, né, no carro ou às vezes no ônibus. Então, assim, existem várias formas de você contribuir, usar a comunicação para ajudar a sua empresa a crescer. Então, fique muito atento a essa questão da comunicação, né, das formas que você pode usar a comunicação para ajudar, inclusive, o faturamento da empresa a aumentar. Um grande abraço, muita paz.